A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e esse é o nosso curso gratuito sobre impactando as crianças pelo culto infantil. Nós, como adultos, como é bom quando frequentamos um culto ou participamos de um culto e muitas vezes trazemos esse culto na memória. Muitas vezes você, meu irmão, você, minha irmã, vai para um culto de celebração a Deus e volta para casa impactado. Que tal tornarmos o nosso culto infantil algo impactante? Que as crianças saiam do culto infantil e na vida adulta digam: olha como aquele culto foi maravilhoso, como aquele culto foi bom. Nosso curso, o objetivo é fazer que o teu culto infantil se torne impactante, que as crianças sejam movidas e impactadas por Deus através do culto infantil. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é a primeira vez que você está, no final da aula vai aparecer o link de inscrição, se inscreva no nosso canal e seja informado de todos os vídeos postados no canal. Lembrando também que no final dessa aula deixa o teu gostei ou não gostei, porque tudo isso é importante para tornar nosso canal relevante. Eu sou o tio Rogério, trabalho há mais de 20 anos no Ministério Infantil. Hoje eu trabalho muito na formação de professores para Ministério Infantil. Sou especialista na evangelização e discipulado de crianças em situação de risco. Sou também especialista no aconselhamento pastoral de crianças e trabalho numa igreja de crianças que atende mais de 150 crianças e adolescentes na cidade de Campinas, numa zona muito carente, onde as crianças precisam do apoio espiritual. O objetivo desse curso, nós elaboramos esse curso porque nós somos muito convidados a pregar para crianças. Há mais de 20 anos eu prego em culto de crianças. E nós temos notado em muitas igrejas pequenos detalhes que fazem toda a diferença no culto infantil e que aqueles que estão trabalhando com as crianças não sabem ou não conhecem esses detalhes e tornam o culto infantil uma atividade enfadonha, as crianças se sentem cansadas, muitas vezes saem o tempo todo para tomar água e para o banheiro. Então esse curso ele vai ajudar você a tornar o seu culto envolvente para as crianças, realmente impactar a vida das crianças através do culto infantil. Então isso é muito importante. O nosso curso ele vai estar dividido em 4 aulas, então nós vamos ter 4 videoaulas. Lembrando sempre o que tem acontecido em nossos cursos, muitos alunos assistem à primeira aula e desistem do curso. Não desista, invista no teu ministério, invista, faça propósito, diz, não, eu vou assistir às 4 aulas, vou até o final do curso, porque isso é muito importante para que você tenha todo o conhecimento que está sendo disponibilizado, um conhecimento de qualidade, para que a tua vida espiritual cresça e as crianças sejam abençoadas. Então nós vamos ter 4 videoaulas. Nessa primeira videoaula, nós vamos falar uma frase. Uma das maneiras de sabermos se o aluno assistiu à aula é quando ele nos envia essa frase. Então você vai assistir essa videoaula e não hoje, amanhã você vai enviar a frase para nós que vai ser falado nessa videoaula. E nós vamos te enviar totalmente de graça um e-book. Então você vai ter todo o conteúdo desse curso em forma de um e-book ilustrado, de qualidade, e você não vai pagar nada por isso. Lembrando também que depois nós vamos ter aula 2, 3 e 4. Você vai anotar a senha da aula 2, 3 e 4 e só vai enviar no final da aula 4. Quando eu vou enviar? No final da aula 4, para que você tenha acesso também ao teu certificado. Então o curso vai te oferecer um e-book e um certificado totalmente gratuito se você for até o final desse curso. Então nós queremos abençoar a tua vida. Nosso curso vai estar dividido em 4 videoaulas. Essa primeira videoaula nós vamos falar sobre a importância de objetivo no culto infantil. Então, muitos cultos infantil que eu participo, ele não tem objetivo. Você vê que a música, a decoração, a pregação, as atividades, brincadeiras, são tudo, não tem conexão. Então, o culto não tem objetivo. Então, nós vamos falar nessa primeira aula sobre a objetividade do culto. Na segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem do culto. Nós temos participado muito do culto infantil, que a linguagem é uma linguagem adulta, e a criança fica perdida, porque
porque ela não compreende. Embora diga que é um culto de criança, a linguagem não está adequada. Então, na aula 2, você vai aprender a adequar a linguagem para o grupo de crianças a qual você vai fazer o culto. Na aula 3, nós vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar a programação do culto. Então, nós vemos muitas vezes a programação do culto não é elaborada para as crianças, para alcançar as crianças. Então, na aula 3, você vai aprender a fazer uma programação atrativa e envolvente para as crianças no culto infantil. E na aula 4, nós vamos falar do culto infantil como o encontro da criança com Deus. O quanto é importante a área espiritual, buscarmos realmente que as crianças tenham essa experiência com Deus. Então, nosso curso vai ter 4 videoaulas. Na primeira videoaula, você assiste, anota a senha, envia amanhã para nós vamos te enviar o e-book. Na aula 2, 3 e 4, você anota a senha e só envia no final da aula 4 para você receber o seu certificado. Então, tudo isso é importante. Então, nós vamos começar agora falando sobre um culto envolvente. Pastor, eu quero fazer um culto para a criança, que as crianças sejam envolvidas, impactadas por Deus. Como é que eu faço para que o meu culto infantil se torne envolvente? O que precisa? Quais são os elementos de um culto infantil que vai envolver as suas crianças? Então, pastor, primeiro, o que é um culto infantil envolvente? É um culto cuja programação consegue atrair a atenção das crianças. O tempo da atenção das crianças ele é muito limitado. Então eu preciso ter estratégias no meu culto que ele vai atrair a atenção da criança. A criança naquele momento vai se desligar das outras coisas e se ligar na liturgia, nas atividades, na programação do culto. Então um culto infantil envolvente ele precisa de estratégias que vão atrair a atenção da criança. Então eu preciso buscar coisas que vão chamar a atenção da minha criança. E lembrando, quando se fala de atenção, que cada faixa etária, a atenção é diferente. Então, num culto de crianças pequenas, menores, até 5 anos de idade, de repente o grupo de crianças que você tem até 5 anos de idade, eles têm atenção limitada, então é 5, 6 minutos, no máximo 10 minutos cada sessão do culto. Então eu não posso estender muito, porque essa criança vai perder a atenção. Então, quanto menor a criança, mais coisas eu tenho de ter no culto, mais atividades, mais coisas tenho de ter no culto, para que eu consiga reter a atenção dessas crianças. Para crianças maiores, eu posso fazer sessões e atividades maiores no culto. Então, primeira coisa que eu preciso entender é que um culto envolvente, ele vai, primeiro, atrair a atenção da criança. Segunda coisa importante, esse culto envolvente, ele vai promover a participação das crianças. Uma coisa que eu preciso aprender, que eu, muitos anos de ministério aprendi, que criança ela não vai ficar sentada ali vendo alguém cantar, vendo um conjunto se apresentar, sem fazer nada. Ela quer participar, ela tem muita energia, ela precisa participar. Então eu preciso entender que durante o meu culto, para que o culto se torne envolvente, eu tenho de ter momentos de interação e participação para essa criança. Então eu vejo, às vezes a gente vai num culto, de repente o conjunto de criança canta e aí para e fica 45 minutos, uma criança canta, outra canta, uma lê um versículo e as crianças, aquele maior grupo de crianças está todo disperso. Então eu preciso entender que eu preciso promover momentos de interação. Então eu canto um louvor coletivo com as crianças e coloco uma criança a apresentar um louvor individual. Trago de novo as crianças para um momento de louvor coletivo e de repente uma segunda criança cantando um louvor individual. Então eu preciso entender, marca isso aí no teu caderno de estudo, a interatividade é muito importante, criança não pode ter tempo ocioso, então os tempos ociosos do culto matam o culto infantil, então eu preciso promover interatividade. Então ponto importante, o que é um culto infantil envolvente, o que é um culto infantil impactante? É aquele cuja programação atrai a atenção das crianças e promove a interação dessas crianças.
crianças. Então, tudo isso é muito importante. Pastor, como é que eu faço? O que precisa para que meu culto seja impactante e envolvente? Primeiro, uma linguagem adequada a cada faixa etária. Então, eu preciso entender que eu vou usar linguagens adequadas a cada faixa etária. Crianças pequenas, lembrando sempre, elas precisam muito da linguagem visual. Então, os reforços visuais, como cartazes, como imagem, como objetos, isso atrai a atenção delas. Elas precisam dessa linguagem. Outra coisa importante, essa linguagem precisa ser simples, conhecida pela criança. Então eu devo tomar cuidado ao usar palavras difíceis na liturgia do culto, a usar costumes que a criança não entenda. Então a linguagem deve ser clara e objetiva, adequada à faixa etária da criança. Crianças maiores compreendem melhor a linguagem. Então eu consigo ter uma linguagem melhor. Então eu preciso estar num culto infantil e olhar para aquele culto e dizer realmente é um culto de criança. Porque toda a linguagem, seja ela visual, seja ela falada, seja ela musical, tudo remete à criança. Então eu preciso adequar a linguagem. Segunda coisa importante, eu preciso promover interatividade. Então eu vou trazer atividade lúdica, eu vou trazer perguntas para as crianças, na hora da ministração vou fazer pergunta, eu vou trazer momento que a criança pode ler um versículo, que ela pode comentar o que ela entendeu daquele versículo. Então o meu culto infantil, para ser envolvente, ele tem de ter muita interatividade, ele tem de promover momentos de interatividade. Outra coisa, o ambiente do culto deve estar preparado. Infelizmente eu sei, pastor, mas eu não tenho recurso financeiro, eu não consigo. Meu irmão, minha irmã, invista no ambiente do culto. Então faça uma decoração daquele ambiente, transforme o ambiente. Quando a criança chega, ela diz, olha, eu estou no culto infantil, porque o ambiente que eu estou está dizendo que eu estou no culto infantil. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, sobre ser objetivo. Coloque cartazes, coloque figuras, se é amor de Deus. O tema do culto hoje é amor de Deus. Coloque corações de EVA, receba a criança com uma bala, com uma cartolina em formato de um coração. Tudo que ela vai olhar naquele ambiente vai dizer para ela, Deus te ama. Deus te ama muito, você é muito amado por Deus. Então a preparação do ambiente, muitas pessoas dizem, não precisa de uma decoração, não precisa mudar o ambiente. Eu costumo dizer que a preparação do ambiente não é só uma decoração, talvez mudar as cadeiras, a posição das cadeiras, o jeito das crianças se assentarem, para que elas entendam, olha, que hoje é diferente, hoje é para vocês, é um culto para você. Então isso é importante, essa preparação do ambiente é importante. Então, lembrando o que precisa para um culto infantil impactante e envolvente. Primeiro, uma linguagem adequada. Segundo, momentos de interatividades com as crianças. Terceiro, que o ambiente esteja preparado para receber essas crianças. E o último detalhe muito importante, prepare. Treine a sua equipe. Precisamos de pessoas preparadas. Muitas vezes o culto infantil tem dificuldade pela falta de preparação daqueles que estão envolvidos no culto. Então prepare a tua equipe para recepcionar as crianças, prepare a tua equipe para lidar com a indisciplina da criança durante o culto, se está conversando, se está agitada, como é que vai ser tratado isso daí. Prepare a tua equipe para auxiliar a criança, de repente ela precisa ir para o banheiro, vai auxiliar. Outra coisa muito importante, às vezes eu chamo uma criança pequena para cantar e larga a criança com o microfone na mão e ela não sabe nem como falar, o que fazer. Até as crianças maiores não sabem se vai saudar, se vai agradecer. Então coloca uma pessoa ali do lado para ensinar, diga, olha, agora fala a paz do Senhor, agora vamos cantar, você esqueceu a letra, o tio vai ajudar, a tia vai ajudar, mas faça isso daí com pessoas preparadas. Quem vai ministrar, traga pessoas preparadas para ministrar, saber usar a linguagem da criança, saber ministrar a palavra de forma compreensível à criança. Quem vai dirigir o culto, que ele esteja com uma programação, que ele saiba o que ele está fazendo. Muitas vezes eu vou em culto infantil e quem está dirigindo o culto, ele não sabe o que está fazendo. E o culto fica totalmente perdido. Então eu preciso disso daí.
Então, 4 coisas que vão fazer o teu culto ser interativo, o teu culto impactante, envolvente para as crianças. A linguagem do teu culto, a interatividade, o ambiente preparado e pessoas preparadas para estar nesse culto infantil. Tudo isso é muito importante. Parte 2, vamos falar um pouquinho sobre objetividade do culto. Eu prego para criança e normalmente a primeira pergunta quando me convido, qual é o tema do culto? E as pessoas dizem, escolhe um. Aquilo que você sentir, aquilo que Deus te direcionar. Eu creio que Deus direciona, não tenho dúvida que Deus pode dar uma palavra impactante para a criança. Mas dentro do ministério infantil, 2 coisas é muito importantes. Objetividade, saber aquilo que eu estou fazendo, e também intencionalidade, ser intencional, realmente usar aquele culto para falar de um assunto, para trazer uma lição relevante às crianças. Deus te colocou na frente do grupo de criança, na frente do ministério infantil, para que você cuide dessas crianças. E muitas vezes, quem sabe da necessidade dessas crianças é você, meu irmão, é você, minha irmã. Então, quando eu estipulo um tema, vamos trabalhar esse tema em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, eu tenho um tema, eu tenho objetividade, então eu preciso ter objetividade no culto. Pastor, o que é objetividade? Saber o que eu quero ensinar. Então, todo o meu culto ele deve estar trabalhando em harmonia. Se o culto eu quero falar sobre amor, os louvores vão falar sobre amor. Os versículos que as crianças vão ler, olha, você pode até ler um versículo, mas não é um versículo que fale de amor. Outra coisa importante, toda a decoração vai estar falando de amor, a ministração vai estar falando de amor. É importante, as atividades lúdicas no culto vai estar falando do amor. Então é eu saber aquilo que eu quero ensinar às crianças, o que eu quero mostrar para as crianças naquele culto, o que eu recebi de Deus no meu coração e quero naquele culto infantil comunicar ao coração das crianças. Então isso é muito importante, saber aquilo que eu quero ensinar, isso é objetividade. E segunda coisa, como eu vou ensinar, qual vai ser as ferramentas que eu vou usar no culto. Eu vou usar uma dinâmica, eu vou usar no culto um quebra-gelo, eu vou usar no culto um louvor, eu vou usar no culto um versículo-chave, eu vou trazer um visual relevante para as crianças. Então eu vou definir como eu vou alcançar aquele objetivo. Então isso é muito importante. Eu tenho uma igreja de criança e todo mês, quando nós temos culto infantil, nós trabalhamos com objetivo. O tema desse mês, a qual eu estou te falando, é fé. Então, tudo que nós estamos fazendo no culto infantil, estamos falando de fé. Então, eu preciso ter objetividade. Pastor, por que é importante o culto infantil com um objetivo? Quando eu tenho em mente aquilo que eu quero ensinar e transmitir ao coração da criança. Primeira coisa, ele vai ajudar a cativar a atenção da criança. Então, quando a criança tem uma sequência lógica, quando o assunto é falado de forma gradual e sistemática, ajuda na compreensão. Então, a criança está ali participando e ela está entendendo aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo comunicado. Romanos 12:1, Paulo fala algo muito importante, que o culto deve ser racional, então um culto com entendimento. E nada mais importante no culto infantil que ele seja um culto racional. Então isso vai cativar a atenção da tua criança, ela vai saber o que está fazendo, por que está fazendo. Outra coisa importante, muitas vezes fazemos atividade com as crianças e nem explicamos o que estamos fazendo. Então fale, talvez no começo do culto, olha, nós vamos para um culto de adoração a Deus. Deus está aqui, você está adorando Ele, então tudo que você fizer nesse culto é para adoração a Deus. Então isso vai ajudar a criança a compreender o que está fazendo e ao mesmo tempo cativar sua atenção. Outra coisa importante, quando o culto é objetivo e intencional, vai ajudar a fixar o aprendizado da criança. Então a criança vai entender o que você aprendeu nesse culto. Eu aprendi que Deus me ama. Uma coisa muito importante no Ministério Infantil, contamos muita história infantil. As crianças conhecem as histórias infantis, mas não sabem o que aquelas histórias estão ensinando. Então é muito
muito importante você perguntar para a criança o que você aprendeu nesse culto, qual foi a mensagem de Deus para o seu coração nesse culto. E o culto que ele tem objetividade, é intencional, ele vai ajudar a criança a fixar o aprendizado. Outra coisa, ela vai promover interação. Então você vai traçar no culto infantil coisas que promovam a interação da criança. Quem sabe perguntas e respostas, uma dinâmica, oportunidade de ler um versículo, oportunidade de falar aquilo que está entendendo. Então você vai ter, quando o culto é objetivo, intencional, momentos de interação. Você vai promover a interação das suas crianças. Outra coisa importante, ele traz relevância. Pastor, o que é relevância? Identificação. Então é muito importante que tudo aquilo que está sendo feito no culto comunique com a vida da criança, que realmente a criança se identifique, que realmente quando ela ouça uma história bíblica, ela diga, olha, aquele personagem parece eu, ele pensa como eu penso, ele age como eu ajo, esse louvor está falando no meu coração, porque eu estou vivendo essa situação. Então é importante que o culto infantil tenha relevância, realmente esteja relacionado com a vida da criança, com aquilo que a criança vive, com aquilo que a criança passa, e isso você só vai conseguir com o culto quando ele tem um objetivo. Você determina um objetivo e é intencional para alcançar esse objetivo. Outra coisa importante, o culto com objetividade, ele tem uma duração adequada. Então é muito importante, se o culto durar demais, a criança vai perder a interesse, ela vai perder a atenção pelo culto. E se o culto for muito rápido, ele se torna superficial. Então eu preciso ter em mente que um culto infantil tem de ter uma duração adequada. Ah, pastor, mas na minha denominação o culto tem de durar 3 horas, tem de durar 4 horas. Lembre-se, esse é um culto adulto. E muitas vezes um culto de 3 horas, de 4 horas, o próprio adulto se torna enfadonho, diz que culto longo, como foi enfadonho. E um culto infantil, eu preciso ter uma duração adequada, então eu preciso pensar em algo adequado. Uma sugestão, um culto infantil, no máximo 1h30, 1 hora é suficiente para fazer todas as atividades, para que a criança não perca o interesse. Então ele precisa ter uma duração adequada. Outra coisa, ele precisa trazer uma transformação de comportamento. Então, o culto infantil, ele deve promover na criança uma modificação de comportamento. É muito gostoso. Aqui na igreja da criança, nossas crianças, elas são de lares não cristãos. 90% das crianças, os pais não frequentam a igreja. Mas é interessante quando elas estão no culto, a maneira que elas se portam no culto. Outra coisa importante que a gente ensina é que tudo deve estar baseado na palavra de Deus. Então elas têm o interesse de ler a Bíblia, ler o versículo. Quando alguém vem ministrar para nós, e às vezes ele cita o versículo muito rápido, as crianças estão com Bíblia e dizem, tio, espera um pouquinho, deixa eu achar aqui na Bíblia para mim ler. Então tudo isso é importante. Então nós transformamos o comportamento. Aquelas crianças que eram inquietas, estavam se movendo, agora são crianças comportadas. Outra coisa importante, um culto com objetivo, ele vai solidificar valores. Nunca houve tanta necessidade de solidificar os valores verdadeiros. Nós estamos vendo que a verdade, que a honestidade, que o amor, que a compaixão estão sendo esquecidos. Então você vai solidificar valores. Então tudo isso é muito importante. Abrindo um parênteses, lembrando você, o Centro de Treinamento Barak, ele é especializado na evangelização e discipulado de crianças, e quando se trata num culto infantil, nós temos um curso de especialização para o culto infantil. Você sabia que tem vários tipos de culto infantil? Você tem o culto infantil no templo, você tem o culto infantil na sala em paralelo, você tem o culto de festividade, você tem o culto de evangelização infantil. 4 tipos diferentes de culto, com liturgias diferentes, com atividades diferentes, e talvez você não sabe como trabalhar em cada culto desse de maneira diferenciada. Pensando nisso, nós criamos um curso de especialização. No final desse curso gratuito, nós vamos abrir a inscrição para a especialização no culto infantil. Você vai ter um curso abençoador para a tua vida. Se você quer saber mais, mande mensagem para a gente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse curso de especialização no culto infantil, onde você vai aprender a organizar
e fazer culto dentro do templo, o culto em paralelo, que é o culto na salinha, o culto de festividade e o culto de evangelização infantil. Não perca a oportunidade, vai ser um curso com vagas limitadas, não vamos poder oferecer vagas para todo mundo, vai ser limitado, e nós vamos ter uma promoção especial para você que for até o final desse curso. Então não perca no final desse curso a inscrição do curso de especialização para o culto infantil envolvente. Então aprender a fazer do culto infantil algo envolvente. Então nós estamos falando sobre objetividade do culto infantil. A objetividade vai ajudar você a cativar a atenção das suas crianças, você vai ajudar a fixar o ensino para as suas crianças, você vai promover a interação das suas crianças, você vai tornar o teu culto relevante, importante para a tua criança e você vai transformar comportamentos, solidificando valores para as tuas crianças. Pastor, como é que eu faço para que meu culto infantil seja um culto infantil objetivo? Agora vai algumas dicas para trabalhar objetividade no culto infantil. Primeiro, selecione um tema para o culto infantil. Então, toda vez que for fazer um culto infantil, escolha um tema. Por mais simples que seja, isso vai ser importante. Sobre o que eu vou falar? Se você tem dificuldade, escreva. Talvez o culto infantil na tua igreja aconteça uma vez por mês. Coloque 12 temas que eu quero trabalhar com as crianças no culto infantil. Então, selecione um tema. Segunda coisa importante para que o culto infantil seja objetivo e seja intencional, que esse tema seja relevante. Então, ele esteja relacionado ao comportamento das tuas crianças, à vida das suas crianças. De repente, você está numa área carente, como eu estou. Minhas crianças têm muitos momentos de privação, então nós falamos sobre o cuidado de Deus, sobre a provisão de Deus, sobre o amor de Deus. Nós temos crianças que sofrem agressão, então nós falamos sobre a valorização, a autoestima. Então selecione um tema, que esse tema seja relevante às suas crianças. Outra coisa importante, faça sempre um roteiro de culto. Pastor, o que é um roteiro de culto? Eu não sei. É aquilo que vai acontecer no culto e que momento vai acontecer. Eu ouço muito, às vezes eu já fui em culto, que o culto se estende porque a líder quer dar oportunidade para todas as crianças. E ela diz assim, mas a criança não pode receber um não. Pode. Você precisa ensinar para a criança que existe uma liturgia, que existe um roteiro para esse culto. De repente a criança não te avisou que ela queria cantar e ela vem no meio do culto e não está na programação. Diga para ele com todo carinho, diga para ela com todo carinho, olha filho, nesse culto não vai, mas no próximo culto eu vou colocar na programação para que você possa louvar. Eu preciso entender isso, então eu preciso ter um roteiro de culto. O que vai acontecer, em que momento do culto vai acontecer. Eu tenho ido em muitos cultos, de repente se convida 5 conjuntos, e as pessoas não fazem o cronograma e não colocam o tempo que isso vai gastar. Hoje em dia, um hino gasta mais ou menos de 5 a 8 minutos. E muitas vezes a preparação leva de 3 a 4 minutos. Então, cada conjunto que vai se apresentar no teu culto infantil, ele vai levar de 10 a 12 minutos para se preparar e cantar. Então, eu preciso ter isso em mente, porque se eu convidar 10 conjuntos, eu vou passar o culto inteiro cantando e não vou ter tempo. Então, eu preciso ter um roteiro. Esse roteiro deve ter atividades individuais e atividades interativas. Então, eu tenho 5 crianças para cantar um louvor individual. Então, eu vou colocar, de repente, um louvor individual, um momento de memorização do versículo com as crianças. Um louvor individual, um louvor coletivo com as crianças. Um louvor individual, uma dinâmica a ser realizada com as crianças. Então, eu vou promover essas interações para que as crianças não fiquem ociosas e se percam no culto. Então, tenha um roteiro de culto. Outra coisa, estipule tempo. Então, eu preciso ter em mente se o meu culto vai durar 1h30. Quanto tempo eu vou gastar em cada atividade? Eu preciso ter isso, por quê, pastor? Para ter um bom gerenciamento do tempo. Então, não ter aquele culto muito extenso e não ter aquele culto muito rápido, mas eu sei controlar o meu tempo. Outra coisa, não
traga vários temas no culto. Então, se o culto é sobre amor, eu sei que durante o culto vai abrir gancho para falar sobre vários outros assuntos, mas tem um tema único. Então, fale só sobre o amor. E os outros assuntos você vai falando em outros cultos. Muitas vezes a gente faz uma salada, fala diversos temas, diversos assuntos, e as crianças não sabem sobre o que foi falado. Então, tome cuidado com isso. Mesmo que abra-se um link, às vezes comigo acontece. Às vezes eu vejo que eu estou fugindo do tema. Opa, vamos parar porque eu preciso voltar para o tema. Então eu preciso ter isso. Outra coisa importante, que o culto tem uma linguagem adequada. No tópico 3, a gente vai falar, no tópico 2, a gente vai falar sobre a linguagem do culto, mas lembrar disso que o culto infantil tem de ter uma linguagem compreensível à criança. Paulo, quando ele ensina a igreja de Coríntios, no capítulo 3 aos Coríntios, ele diz que quando eu era criança, eu falava como criança e agia como criança. Então, eu preciso ter isso em mente. Por fim, tenha também momentos de interação sempre. Tome cuidado com ociosidade, o momento que as crianças não vão estar fazendo algo. Porque se elas estiverem sem fazer algo, elas vão arrumar algo para fazer, ou conversar com o vizinho, ou ficar levantando e saindo do lugar. Então eu preciso tomar cuidado com momentos ociosos no culto. Então tudo isso é importante. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. No final desse culto, vamos abrir a inscrição para o curso de especialização no culto infantil envolvente, onde você vai aprender a trabalhar o culto dentro do templo, o culto na salinha ou em paralelo, o culto de festividade e o culto de evangelização infantil. Agora pegue o teu caderno, pegue uma caneta, eu vou falar a primeira senha. Lembrando, você não vai enviar essa senha hoje, só amanhã. E você vai enviar essa senha para você receber o teu e-book. Então lembre disso. Senha de número 1. Pegue papel e caneta. A interação é essencial em um culto infantil impactante. Senha de número 1. A interação é essencial em um culto infantil impactante. Senha de número 1. A interação é essencial em um culto infantil impactante. Envie essa senha amanhã e nós vamos enviar totalmente de graça para você o nosso e-book. Se você está assistindo esse vídeo e não está participando desse curso, aqui embaixo está o link para você entrar em contato conosco. Agora vamos fazer algo especial. Aqui do lado tem o logo. Clique no logo, se inscreva no nosso canal, isso é importante para tornar nosso canal relevante. Deixe o teu comentário, diga o quanto esse curso vai abençoar a tua vida, o quanto você já aprendeu nessa aula, isso é muito importante. Então deixe o teu comentário, deixe o teu like ou dislike e diga se gostou ou não gostou dessa aula. Alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607, Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Não desista no caminho, assista a aula 2 e seja abençoado. Fique na paz do Senhor. Amém.